E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 3 do nosso vídeo. Aqui é minha fanpage, todo mundo já sabe qual é, né? Quem tá vendo essa série, mas eu peço aí pra vocês divulgarem pros amigos, se possível compartilhar. Vamos fazer a galera conhecer um pouquinho aí do meu trabalho pra todo mundo melhorar, né? Então, Sombra Poker Team, pode procurar lá pelo Face, aparece aqui minha fanpage. Essa daqui foi a última mão do vídeo anterior. Aqui o jogador subiu. A gente já tinha jogado algumas mãos contra ele. E, e aí que eu fui de call. Eu já expliquei os motivos do call, né, no outro vídeo. E aqui ele se betou, dei call, deu check, betei, puxei a mão. Então vamos aqui para a primeira mão mesmo desse vídeo. O jogador abriu ali, eu foldei. É, aqui não dá para pagar. Rei Vala, quer dizer, até dá pra pagar, né? É só clicar no botão de call lá, mas o call não é muito bom, não. Então, acho tranquilo foldar. Tem muita gente pra falar depois e ele tá chovendo ali mais de 10 big blind, então acho que tranquilo aqui o fold. Aí aqui estamos na semi-FT. A semi-FT é um lugar bom pra gente pressionar os jogadores, porque todo mundo quer chegar na FT, então alguns jogadores ficam folda mais coisas do que deveriam, fica um pouco mais tight. Então aqui é um momento bom para estar pressionando. Então, quando se tem ficha, tem que procurar apertar, né? Abrir nosso range, tribetar mais. Então aqui é um lugar bom para arrumar ficha. É, eu já tenho aqui a stack praticamente da média da FT, né? A média da FT é 30 mil, eu já estou aqui com 29 mil, então eu estou bem perto da stack. É que meu objetivo agora é aumentar essa quantidade de fichas aí, né? Então vou passando as mãos aqui. Teve alguns folds, né? A primeira mão que eu joguei aqui foi um Ice Vala. O nosso amigo ali tá com 50 Big Blind. Ele limpou. Aqui eu dei um raise para 3x. Eu acredito que ele vai dar muito call ali pela stack dele. E, e a Ice Vala tá na frente do range dele, né? Com certeza, o range de limp. Mas infelizmente ele foldou. Ice 8 subiu. Aí eu tribetei, como eu tinha falado agora há pouco. É um momento bom para estar pressionando. E aqui é uma mão por estar no botão, acho que é tranquilo o tribet. Aí o jogador deu call, bateu o flop 9 4 e ás com duas de ouro. Eu tenho top pair aqui com kicker médio, né? O jogador foi de check. Aqui é a melhor linha da check nessa situação, porque não tem muito o que extrair. Tem alguns ases na mão dele. Tem alguns pares que ele deu call ali, que ele vai foldar pelo bet. Então não tem muito motivo para betar aí. Quando ele tem ás na mão, provavelmente é um ás melhor do que o meu. Então aqui é dar check, torcer para ele acertar alguma coisa, ou pro bordo conectar mais um pouco. Sei lá, se eu fosse pedir uma carta aqui, eu acho que eu pediria um 10 de espada aqui no, no turn, porque aí ele já pode ter acertado o 10, ele pode ter dama vale, ele pode ter rei e dama. Então acho que um 10 de espada seria a carta que eu gostaria que batesse. E aí eu fui de check. Aí bateu uma dama, que também é uma carta boa, porque algumas vezes ele tem rei e dama, dama vala. Então aqui eu acho que é uma carta boa pra betar. Aí ele foi de check, aí eu betei, aí ele chovou. Aí ele foi a win. Aqui na hora eu lembro que eu não acreditei muito que ele tivesse o Ás depois que ele deu dois check. Então eu acreditei que ele estava chovendo algum draw, alguma mão como. é, Aí no caso ali seria um 10 e um rei 10, um 10 e vala, né? Principalmente o suited, a própria dama, sei lá, se ele tem uma dama de ouro, é um rei dama de ouro, poderia estar chovando ali. Então eu resolvi pagar, né? E aí ele apresentou as 10. Aí ficou ruim, mas
paciência. Mas eu acho que a jogada certa é essa, fazer e bola pra frente. Aí já deu uma fatiada, né? Pra quem tava com 30 mil ali, 29, 30 mil, mas tamo aí, vamos continuar jogando. Passou algumas mãos, eu foldei algumas mãos. A próxima mão que eu joguei aqui foi um Dama Vala. Aqui eu tenho a opção de limpar ou poderia dar um raise. Eu acho que até o raise é melhor aqui nessa situação. Eu fui mais conservador aqui, mas eu acho, olhando, revendo a mão aqui, o raise é melhor. Se fosse lá pro meio do torneio, acho que o call é mais tranquilo, mas aqui acho que tem que pressionar e um raisezinho ali seria bem honesto. Foi check check, o jogador betou um blind, aí o outro deu call, eu vou dar call aqui pra ver se acerta uma broca, eu tenho duas overs. Então acho que é tranquilo o primeiro call. Aí foi check check, o jogador betou aqui, aí já resolvi foldar aqui, acho que tranquilo. Passado mais algumas mãos. Próxima mão que eu joguei foi esse dama 9. Teve raise, call e aí eu completei aqui do Big Blind. Acertei a dama aqui, mas um bordo totalmente conectado, ruim, né? Então check fold aqui tranquilo. Próxima mão, par de 9. O jogador de MP ali abre. O nosso amigo ali chova. Não sei se vocês estão lembrados dele, mas ele já joguei várias mãos com ele nos outros vídeos. Se eu não me engano, ele é aquele jogador do Ice 9, né? E aqui eu tenho uma decisão a tomar, né? Vendo o histórico dele, já tendo jogado algumas mãos, eu acho que o chove aqui é tranquilo. E aí eu engatei aqui, né? Fui 9-9. Eu acredito que 9-9 é o pior par aqui que eu vou junto nessa situação. Então eu iria 9-9 mais aqui. Acredito que Ás e Vala Sulted. Não sei se o Ás 10 eu engatava também, mas o Ás e Vala Sulted e o Ás e Dama eu tô pagando aqui também. Tô indo ao win por cima. E o primeiro jogador foldou, ele tinha um Ás e Vala, um flip, né? Aí segurou aqui. Essa mão que eu coloquei no ICMizer, que eu queria discutir um pouquinho com vocês. Aqui eu coloquei um. Pra ter uma ideia se meu 9-9 é bom, eu coloquei um range tight de todos eles, tá? Eu acredito que o range deles pode ser até um pouquinho mais aberto, mas para fazer efeito de cálculo aqui, eu coloquei o range mais tight que eu acredito que eles possam estar fazendo isso. Então, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, só para vocês verem o range aqui. Então, o range do primeiro, esse aqui é o range de raise que ele vai estar abrindo, né? O primeiro jogador. Então, eu coloquei aqui um 6-6 mais, um As 9 suited, As 10 off. Mas eu acredito que ele possa até abrir um pouco mais, tipo um Rei Dama, um As 8. Rei Dama não, desculpa, um Dama 10. Rei Dama tá aqui, né? Um Dama 10, um Dama Vala suited. Então eu deixei de propósito esse range um pouco mais tight para ver se com o range deles tight abrindo for lucrativo, com range mais loose vai ser mais lucrativo, né? Então aqui é a mesma coisa. Pô, não enquadrou legal aqui, vou te abaixar de novo. Aqui o all-in, aí eu coloquei aquele em nome com 6-6 mais, As 10 suited, Rei Dama suited e um As 10 off. Mas pelo histórico daquele jogador, eu acho que até daria para colocar algumas outras mãos, como um As 9 suited, um Rei Vala. Então eu deixei de proposta aqui, como eu falei, um range um pouco mais tight. Então aqui é a situação, aquele jogador dando raise, esse aqui chovando, o que o Big Blind dá call? O Big Blind aqui, nessa situação, ele estaria dando call, eu deixei aqui só o topo, né? Depois de dois all-in, eu acredito que até um As Dama suited ele estaria foldando. E é um range parecido com o primeiro jogador ali, né, que abriu, né? Depois de dois chove aqui, eu acho que é difícil ele engatar com até com 10-10, um Ás e Dama, Suited, é difícil, é só o topo mesmo, né? Porque é o torneio dele, tá perto da FT, então. Aí eu coloquei aqui pra calcular. Deixa eu enquadrar aqui.
Então 9,9 aqui ele está ganhando 120 fichas, que é pouco, tá? Apesar de ser lucrativo, é pouco. Mas é o que eu falei para vocês. Esse aqui eu acho que é o range mais tight dos jogadores aqui. Então, conforme a gente for abrindo o range deles de chove, 9,9 vai ganhando mais força, vai ganhando mais ficha. Então, eu acredito que é tranquilo engatar ali, né? E para vocês verem, eu falei que iria com Ice Dama e Ice Vala Suited. Se for contra esse range tight aqui, já não seria o Ice Dama off, né? Desculpa, e o Ice Vala Suited contra esse range tight aqui não seria tão bom, tá? Então tem que tomar cuidado ali. O limite aqui seria o 9,9 mesmo e o Ice Dama Suited. Isso levando em conta o range tight. Se a gente colocar aqui o. Só vou alterar o cutoff aqui para não ficar uma explicação muito grande aqui, né? Se a gente colocar aqui, ó, ele chovando aqui mais coisa que a todos os pares, ele pode engatar, talvez aqui um jogador mais loser que chovar alguma coisa assim. Aí eu colocar para calcular aqui. Aí você vê que já entra aqui um. Aí o 9,9 já começa a ficar muito lucrativo. Já começa não, é muito lucrativo, né? 1.400 fichas aqui é muita coisa. E você vê que aí já começa a entrar ali aqueles range que eu falei, né? Um Ice Vala Suited, um Ice Dama Off. Até o 7,7 daria para dar call. Então vai depender muito do range dos jogadores, né? Aquele jogador era meio loose, eu acredito que até pudesse mandar um pouquinho mais mesmo. Vamos continuar aqui. Aí puxei. Voltei ali para aquela stack perto de 30 mil fichas. Passado mais algumas mãos. Próxima mão, Ice Rei. O jogador ali do começo da mesa abriu 3x, né? O outro no Small Blind chovou. Aqui ele tem uns 12 Big Blind mais ou menos. Aqui é um chove tranquilo, né? Isolar. Se esse decó a gente está defendido, pode ganhar um side pot. Se esse foldar, a gente está disputando um pote gigantesco. Então acho que é tranquilo o chove. Ele foldou. Nosso amigo apresenta lá um sólido 6 e 7 suited. Eu até gosto do Rei Steel com essas mãos, mas se o Reis não viesse da primeira posição. Se fosse, por exemplo, o cutoff, o botão vindo, eu acho que é mais efetivo esse tipo de jogada aqui. Agora o cara abrindo lá do começo, é meio complicado esse tipo de chove aqui, mas beleza, né? Aí vai bater o rei ali e já puxamos mais um belo pote aqui. Continuando, foldei mais algumas mãos. 4 e 6 aqui, recebi um walking. Próxima mão aqui um rei 9 suited, subi. O jogador do Big aqui completou. Essa jogada é um pouco. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele tá curto aqui, né? Ele sobrou ali com 11 Big Blind para trás, então é meio suspeito esse tipo de call aqui. Apesar que hoje em dia os jogadores estão, no geral, estão dando muito call, né? Mesmo com stack um pouco mais baixo. Mas, de qualquer forma, ele tá com a stack ali meio apertada, então tem alguns traps no range dele. Aí bateu 297 com duas de ouro, eu acertei meu top pair aqui. E eu vou CBetar. Eu fiz uma CBet um pouco mais forte, mais que meio pot aqui, pra já deixar ele numa situação de ou chovar, né, ou, ou foldar. E também, caso ele dê call, já dá pra eu chovar aqui em alguns turns, né? E foi o que ele fez, ele deu call. Você não se sente muito bem nessa situação, né? Mas. E aí bateu um 8. E aí o pote aqui já tá maior do que a stack dele. Eu coloquei ele em all-in aqui. E, e ele apresentar as eyes. Essa aqui não deu pra escapar. Algum de vocês pode falar assim: ah, não vale a pena dar check. Acredito que não, porque se eu tiver que extrair, eu acho que a jogada melhor é extrair no turn. E, por exemplo, eu dou check, bate um 3 de copas lá no turn. Ele sai chovando, eu vou fazer o quê? Eu vou foldar. Aí fica complicado também, né?
E então acho que é tranquilo aqui o bet aqui no turn. Infelizmente eu peguei ele numa situação ali que eu acertei meu top pair e ele tava de trap, mas tranquilo, tranquilo. Bateu 8 ali e não teve jeito. Vamos pra próxima. Foldei mais algumas mãos. 5 e 3 aqui. Recebi um walk. Eu queria que também vocês perceberem o seguinte: esse jogador aqui tá me dando alguns walks. Acho que é a segunda ou a terceira vez que ele faz isso. A- Quando ele der um raise, tem que respeitar, entendeu, pessoal? Não tô falando que tem que foldar tudo, mas o cara que fica te dando um walk, walk, foldando toda vez de small pra big, a hora que ele dá um raise, normalmente ele tem uma mão razoável, né? Passado algumas mãos. É, Rei 10 off aqui. Aquele nosso amigo ali que tava com gracinha lá de Ais Ais. Abriu, vou dar call aqui e defender, né? Ele check. Aí ele betou. Aqui é o seguinte, eu tô dando call. Eu quero que vocês entendam bem a frase. Não só pela broca. Eu tô dando call pelo flop que bateu. Se não tivesse batido 9, tivesse batido um 5, eu daria call do mesmo jeito. Por quê? Porque ele abre muitas cartas altas. O Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, Rei e Dama. Então, ele não acerta esse bordo. Então, aqui eu tô dando call também pela broca, não só pela broca. Então, é mais pelo flop mesmo, tá? Então, eu dei call, bateu um 5, aí foi de check, check. E aqui o que acontece? Aqui eu vou apostar em praticamente todos os, os rivers que não seja Ás ou Rei. E talvez o 10. Então essas três cartas eu não betaria. O resto eu vou todas betar. Bateu um 8 ali, completou, né, a sequência. E aqui é uma situação interessante, porque fez sequência no bordo. E como faz sequência no bordo, eu posso apostar e ele ali com Ás e Rei, Ás e Dama, ele não querer largar porque quer dividir o pote. Então, aqui é uma situação boa para betar e tem que betar forte, tá, pessoal? Por esse motivo que eu falei. O jogador acha que eu estou comprando, ele não vai me colocar tanto no 10 assim. Ele pode me colocar em dois pares, acertei um 9, alguma coisa assim. Então, ele vai pagar. Eu fiz 4,5 num pote de 6,600. Até dá para fazer um pouquinho mais, mas de qualquer forma já é uma aposta legal. E ele pagou e ele tinha sólido 4,4. Tá? Próxima mão, um, um outro rei 10, agora do small, então agora eu resolvi tribetar. O jogador pagou ali. E aqui eu fiz uma c-bet. É, O size, olhando assim, é um pouco alto. Acho que deveria fazer menor para justamente fazer ele foldar aquele range alto que eu falei para vocês. De brothers, né? Rei Dama, Rei Vala, Ás e Rei, Ás e Rei acho que nem tem, porque eu acho que ele chovaria, Ás e Dama a mesma coisa. Então, eu deveria fazer um pouco menor para ele só continuar com os pares. E ele deu call. Quando ele dá call aqui, eu já desligo aqui, check fold. Mesmo size pequenininho aqui, acho que é tranquilo foldar. Próxima mão 8-6. O nosso amigo ali abriu. E aí eu cometi aquele erro justamente que eu estava conversando com vocês. Ele me deu um walk. Só que eu estava jogando outras telas no momento e eu não percebi isso. Sou bem sincero, não percebi. Aqui é fold, easy fold, bem tranquilo, tá, pessoal? Só que na minha cabeça, como no momento lá, como eu estava na ideia de pressionar, aí eu fui lá e tribetei. Mas esse não é o jogador de tribetar. O cara me deu dois, três walk ali. Essa daqui eu tinha que foldar, tá, pessoal? Aí ele deu call e aí saiu chovando. Não sei exatamente o que ele tinha. Pode ser que ele tenha um rei, pode ser que ele tenha um flush draw, não sei. Mas de qualquer forma eu errei aqui. Esse aqui não é o jogador para tá inventando. Aí foldei aqui, foldei, né? Aí próxima mão ele abriu de novo, eu foldei. Rei 9 subi, só levei as blinds. Passado aqui mais umas mãos aqui acho que foi de tranquilo.
Vala Vala subir. Dessa vez só levei as blinds também. Rei 6 aqui, tô subindo pra pressionar. Aí tomei um all-in ali, tem que foldar. Valete e 8 aqui, fold. As e dama. Nosso amigo ali, eu tenho 30 big blinds. Ele tem um pouquinho mais que eu. Aí ele limpou. Eu vou dar um raise aqui. Fiz 3x, né? Poderia ter feito um pouco maior, mas eu acho que é suficiente. E aí ele chovou. E aí, o que vocês acham? Ó, paga? Qual é o range dele? Em geral, em geral, eu acredito que tenha pouco Ás, Rei, Dama que joga assim. Então eu acredito que ele faz isso com alguns ases, né? As 10, as 9, talvez o As Vala. Eu acho que o As Rei o pessoal tende a fazer menos, porque eles têm medo de ver flop deles fazer limp, eu limpar, dar um limp, eu limpar behind e ver um flop. Então esse topo do range eu não acredito que eles façam muito isso com As, Rei, Dama, e Ás e Rei com essa stack dele, tá, pessoal? Ele poderia fazer isso aí se ele tivesse ali uns 11 Big Blind por trap. Mas com essa stack aqui, eu acredito que Ás e Rei e Dama mais não tem pouco no range dele, bem pouco, tá? Então eu acredito que ele faça isso com alguns ases e com par. Eu acho que tem bastante par no range dele. Então, eu acho que aqui é um. Por ter os ases e os pares ali, eu acho que é tranquilo engatar aqui. Ele tinha um par de 6. Aí foi um flipzinho, né? Acertei aqui meu Ás aqui no turn e puxei. Mas, por exemplo, se eu tenho um Ás e 10 aqui, eu ficava numa situação bem desconfortável, né? Se eu tenho um par de 7, par de 8. Então a jogada dele tem seus méritos. Eu não gosto da jogada dele pela stack que ele tem. Eu acho que ele poderia jogar de outra maneira. É, por exemplo, se ele sobe, eu vou estar tribetando um range enorme aqui. E ele vai lá e chove em cima de mim. Então é uma maneira mais lucrativa dele estar ganhando. Igual eu tribetei o Cowboy aí, Jack, aquela vez, com 8-6, se eu não me engano. Eu estaria tribetando um range enorme em cima dele. Por pressionar e tal. Então eu acho que ele não jogou da melhor maneira possível. Mas tem seus méritos a jogada dele, mas pra ele, infelizmente, ele perdeu aqui o flipzinho. E aí eu fiquei bem de ficha aqui, né? É, vou subir aqui, pressionar, né? O jogador chovou de novo, teve jeito. Aí eu foldei, passar só essa mão aqui. Aqui ele tava short, né? O outro jogador isolou o 6-6 ali e segurou. E aqui formou FT. Eu vou estar parando esse vídeo por aqui, então no próximo vídeo a gente já começa na FT. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Quem tá vendo esse vídeo, estamos em fevereiro de 2017. Quem tá vendo esse vídeo em fevereiro, eu costumo responder mais rápido do que você que tá vendo em novembro, né? Mas eu vou responder também o pessoal de novembro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a FT. Tchau!